Quando é feito um tratamento de conservação e restauro, estamos a conseguir observar partes do objeto que normalmente não se vêem. Não é? Neste caso, por exemplo, é o que é a costura, os nervos, os materiais todos que compõem o interior da encadernação. Quando se termina o processo já não se vê, vai ficar também oculto. Este objeto vai fazer 500 anos, não é? É muito tempo. E aconteceram muitas coisas. Todo o que nós consigamos acrescentar é história. O registro fotográfico é fundamental, primeiro porque nos identifica o estado do foral à partida, antes do processo de restauros. Depois nos permite identificar todos os tratamentos e todas as ações que foram aplicadas ao foral com vista à sua preservação e, finalmente, também para sabermos o resultado desse trabalho e podemos fazer a comparação entre o princípio e o final do trabalho. Estou a desmanchar o livro e vou tentar aproveitar a linha da costura do século XVIII, que passa nos bifólios e nos nervos da estrutura. A estrutura do livro é em bifólios e são bifólios de pergaminho e a ideia é separar os cadernos todos porque a estrutura estaba danificada e a costura estaba partida. Por iso é que vai ser desmanchado, senón non sería preciso. Con unha observación máis pormenorizada na altura de desmanchar a costura e a estrutura propia dos cadernos, observei que no primer caderno existe unha costura de un outro folio. Llamou a atención porque non é unha coisa frecuente. Pode levar a pensar que era un folio que foi un acrescento de época porque o foral mantén unha secuencia idéntica en todos os cadernos, que é unha numeración romana con tinta vermella, e este folio non mantén a secuencia da numeración romana. Os bifólios eram, pelo copista, escritos, portanto, manualmente, cada bifólio tendo escrito um de cada vez. E, portanto, a sequência lógica dos folhos tinha que ser assegurada. O foral, de momento, tem uma leitura perfeitamente coerente, o que deixa entender que, possivelmente, esta pestana será de origem. Neste códice, o interior é manuelino, de 1515, mas a encadernação não é de época. Pode-se ver aqui, nesta zona, que as fissuras no suporte de madeira correspondem danos na capa em couro. E o que vamos fazer com a estabilização física destas fissuras é tentar evitar que esses danos ocorram no couro. Vamos tentar introduzir um adesivo e proceder a um aperto mecânico para que estas fissuras fiquem estabilizadas. Não há uma maneira estabelecida, porque cada objeto é um objeto com características diferentes e com particularidades que implicam inventar, às vezes, soluções para se conseguir esse objetivo de fazer a intervenção sem provocar danos. A encomenda dos forais exigia que as capas fossem de carvalho. Neste caso, estamos a lidar com madeira à base de nogueira. Portanto, atribuímos essas novas tábuas à reencarnação de 1785. O próprio couro que reveste estas madeiras também é de gado bovino e, portanto, chegamos à conclusão também que é de vitela jovem. Também é do século XVIII,
devido à gravura a seco que foi feita para ornamentar as capas e que condiz exatamente com essas novas dimensões. Realmente o foral foi truncado, não tem as dimensões originais. Mas tem as esferas armilares e tem as ferragens. Foi feita também com a ideia da importância de um foral, não foi feita de qualquer forma, né? Não há nenhum aspecto deste foral que seja julgado secundário. Todo ele é feito com a mesma minucia e com os materiais mais importantes na época. Se nós analisarmos um foral de Cascais, este foral de Cascais, vamos constatar que se escreve que existiriam 3 cópias. Esta cópia, que está aqui connosco, que foi entregue ao município, outra cópia que terá sido entregue ao senhor de Cascais, da qual desconhecemos o paradeiro, e finalmente uma cópia, essa mais sistematizada, mais sintetizada, que está ainda na Torre do Tombo. São feitos em pergaminho, embora já nessa época existiam os livros impressos em papel, mas é uma lei, afinal um foral é a lei. E a lei está feita para durar, e o suporte de pergaminho perdura mais no tempo, né? Tem a primeira letra capital é iluminada com um escudo de Portugal e é característico também, começa com o rei Dom Manuel. Por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, da Quem e da Leimar em África, senhor da Guiné e da conquista e navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. Este foral realmente traduz o poder político do monarca e também veicula a sua própria imagem enquanto rei, não só de Portugal, mas senão do Império. Neste caso, lidamos com revestimentos metálicos e são efetivamente de ouro e prata. Isso foi comprovado através das análises e chegamos até a conhecer o título do ouro e da prata, ou seja, a prata é pura e o ouro é quase puro. Há lá mais ouro do que parece, porque nós temos camada de ouro, camada de óxidos que entretanto se formou e essa gordura por cima. Mas temos outras zonas, enquanto o livro estava vivo, enquanto o livro era usado, enquanto o livro era um instrumento de trabalho, o seu manuseamento conduziu ao desgaste dessa folha de ouro, que se encontra protegida por essa gordura também. Portanto, temos zonas que estão oxidadas e sem ouro e que nos dizem e que nos falam do quanto é que o livro foi usado. Temos zonas que estão protegidas, ou seja, que nunca foram tocadas e que a camada de oxidação passou por cima do ouro e que nós podíamos recuperar. Mas em cima dessas está uma gordura. E essa gordura, que está relacionada também com essa laca, também nos dá informações acerca dos 500 anos de vida dela. Portanto, nós preferimos guardá-la, porque a qualquer momento nós podemos tirar, assumindo sempre que vamos ter que perder 5, 10, 20% do ouro que está na peça. O ouro que reveste, e que é original, estas ferragens, é de uma finura extrema, ou seja, nós falamos de 100 nanômetro. Isto é um centésimo de milímetro. A adesão deste ouro não era a melhor, por isto a limpeza mecânica foi realmente muito reduzida. E é interessante recordar que são 12 ferragens apenas para um foral e que em 1514 foram emitidos, se não me engano, no número 273 forais só para aquele ano. Multiplicando por 12 ferragens, estamos a ver o número de peças que era importante produzir a grande escala. Encontram-se muitas capitais devotadas e com problemas de arrastamento de pigmentos. É pena, mas a capital da folha do rosto está muito danificada. Há determinados pigmentos, nomeadamente o pigmento da prata, que são pigmentos que foram arrastados. E suponho que tenha sido por algum fator de umidade, que não é só a umidade ambiente. Embora não se chegue a uma conclusão muito concreta sobre esse fator, mas talvez uma limpeza que tenha havido, talvez no século XVIII. O azul é a azurite, o vermelho é o vermelhão, é um pigmento de síntese, o verde é a brocantite. A brocantite é a partida muito polémico porque não se sabe ao certo se é um pigmento e se foi utilizado como tal ou se é um produto de alteração de um outro pigmento verde, que seria a malaquite, mas que se teria transformado no tempo
e são todos aplicados como se fossem tintas, ou seja, com pincel. Há alguns pergaminhos que têm vincos do manuseamento, do tempo, algumas manchas, dos folhos que foram mais consultados. As rugas ou ondulações que se vê num pergaminho é natural da sua própria modo de viver na atmosfera. Portanto, se há muita umidade relativa, até podemos ver realmente a ondulação se modificar quase à vista desarmada. Dali a razão também de um foral ter que ser fechado com brochas, precisamente para assegurar que os folhos sejam comprimidos e mantidos numa situação mecânica adequada para a sua durabilidade. Só é aberto quando é necessário e é fechado novamente nessa tensão. A Câmara Municipal de Cascais, no dia em que comemoramos os primeiros 500 anos do Foral Manuelino de Cascais e depois do processo de restauro de que foi alvo, coloca-o à consulta pública, não só para visualização, mas também acompanhado de um e-book produzido com recurso a vários especialistas e em que pela primeira vez fazemos um facsímile digital, assim, para consulta à cidade e ao mundo. Esperamos que estejamos a assegurar a sua difusão e a sua preservação agora em novos suportes para os próximos 500 anos.